Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha te amo, mãe. Boa noite a todos, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. A oportunidade que Deus nos dá de compartilharmos mais uma vez a palavra e com certeza sermos edificados por aquilo que Deus tem aos nossos corações. Eu quero que Deus derrame graça e bênção sobre sua vida, sobre sua família, trazendo todo o sustento e cuidado que nós precisamos e que eu tenho certeza Deus tem demonstrado até o momento. Quero agradecer também a Deus pelo domingo de Dia das Mães. Eu tenho certeza que você que participa da igreja tem muita saudade, principalmente nessa época. Saudade do tempo que nos reuníamos tomando um café da manhã, com a homenagem às mães, as crianças cantando, a peça dos jovens. Com certeza tudo isso trazia grande alegria ao nosso coração e a lembrança aperta um pouco o nosso peito. Mas louvo a Deus pelas homenagens que foram feitas e foram colocadas no celular
e você pode receber na sua casa o canto das crianças, a lembrança, o carinho que o departamento infantil preparou para vocês, mães, vocês merecem. Então, desde já, Deus abençoe a você, mãe, de todo o coração. E hoje nós vamos ler o texto e falar um pouquinho sobre uma mãe também. Hebreus capítulo 11, verso 23. Hebreus 11, 23. Enquanto você abre, quero convidá-lo a se inscrever no nosso canal do YouTube, Igreja Presbiteriana de Utinga. Clica no sininho e receba lá as nossas notificações. Também se inscreva no nosso canal do YouTube, Igreja Presbiteriana de Utinga, dê um like e receba também com alegria a palavra de Deus no seu coração. Ajude a gente a divulgar a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana de Utinga. Texto de Hebreus capítulo 11, verso 23, nós lemos assim: Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Quero reler o texto. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Vamos orar? Deus de amor e de misericórdia, Pai de eterna bondade, continua a nos abençoar, ó Deus, pela ministração da palavra, falando aos nossos corações, ensinando-nos a verdade do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer também pelas mães, presente do Senhor para nós. Louvado seja o teu nome pelas nossas mães. Obrigado, Pai. Quero te agradecer em particular pela minha mãe, que sempre foi e tem sido exemplo de vida, de luta, para nós como filhos. Muito obrigado, Deus. Eu quero te agradecer porque pude aprender desde cedo os caminhos do Senhor. E isso devo aos meus pais, devo à minha mãe. Muito obrigado, Senhor. Agora fala conosco e ensina-nos da palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós temos muitos exemplos de mãe que poderíamos destacar, desde a história bíblica até a história ao longo dos anos, a história recente. Eu lembro de algumas mães na Bíblia, falando de Ana, uma mulher sempre lembrada, uma mulher que confiou no Senhor, que sempre orava para Deus e orou pedindo um filho para Deus, e Deus a presenteou, agraciou com este dom especial que é o filho. Podemos falar de Ruth, uma mulher que obedeceu ao Senhor, que foi fiel e muito importante na história do povo hebreu, na descendência de Jesus Cristo. Podemos falar de Maria, mulher escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, do Salvador. Que presente especial recebeu Maria, que mãe extraordinária, realmente um exemplo de mãe. Podemos falar de Lô e de Eunice, mãe e avó de Timóteo, que conduziram, que educaram o filho, o neto, nos caminhos do Senhor, para que pudesse ser um grande missionário, um pastor de poder, que pôde ser usado por Deus na pregação do Evangelho. Podemos falar de mães da história. Eu peguei aqui dois personagens que escreveram a respeito de suas mães. John Wesley escreveu a respeito da sua mãe. Minha mãe foi a que me inspirou os princípios que têm sido meu guia na vida. Ele olhava para sua mãe e dizia: minha mãe é minha orientação, meu guia. Louvado seja Deus por mães valorosas e piedosas como essa. Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, escreveu sobre sua mãe: recordo as orações de minha mãe e elas me têm seguido sempre, têm me acompanhado através da vida. Tudo o que sou, o que espero ser, devo à minha mãe angelical. A mãe de Abraham Lincoln orava por ele e inspirava para que ele pudesse ser alguém melhor. Podíamos falar de muitas mães hoje. Podíamos falar de mães lutadoras, mães dedicadas, mães que sustentam seu lar, mães que cuidam da sua família, mães que se doam para os seus filhos. São muitos exemplos de mães. E você que está nos ouvindo agora, nos assistindo, eu tenho certeza que se sente honrada e homenageada pelo carinho tão grande dos seus filhos e nosso também, e que Deus derrame graça e bênção sobre sua vida. Hoje nós vamos falar sobre a mãe de Moisés, uma mulher chamada Joquebede, uma mãe e mulher de Deus, especial aos olhos de Deus. Joquebede significa Deus é a minha glória, um nome especial para o povo hebreu, que representava a história, o cuidado de Deus. Nós podemos dizer que
Joquebede, a vida de Joquebede, a história de Joquebede passa pela providência divina, pela soberania divina. Porque se Moisés foi um tipo de Cristo, como o libertador da escravidão do Egito, nós podemos dizer também que Joquebede foi um tipo de Maria. Joquebede recebeu a graça e a oportunidade de ser mãe daquele que libertaria o povo hebreu da escravidão e conduziria este povo até a terra prometida. Então, assim como Moisés é um tipo de Cristo, podemos dizer de certa forma, parafraseando, que Joquebede também é um tipo de Maria, uma mãe especial, escolhida por Deus para ser mãe do grande Moisés, o profeta Moisés, o líder Moisés, um dos grandes líderes que Israel conheceu. Vamos aprender um pouquinho, crescer com a história de Joquebede. Quero destacar algumas qualidades que Joquebede teve ao longo de sua vida, na sua experiência com Deus, no cuidado com seu filho, principalmente na primeira fase, na primeira infância de Moisés, e tirar lições valiosas, principalmente para as mães, em primeiro lugar, mas para todos nós como cristãos, sem dúvida nenhuma. Primeira qualidade que eu destaco de Joquebede é a sua coragem. E para analisarmos isso, além do texto de Hebreus que nós lemos, eu convido você a abrir em Êxodo capítulo 2. E logo nos primeiros versículos de Êxodo capítulo 2, nós vamos tirar aqui algumas lições valiosas da história da família de Moisés, dos seus pais, em especial de Joquebede. Joquebede, a mãe de Moisés, Amrão, o pai de Moisés, e os irmãos mais velhos de Moisés, Arão e Miriam. Então, quando Moisés nasce, ele é o último da sua família e vem para coroar este lar, mas numa época muito difícil, em que os egípcios tomaram a decisão de perseguir o povo de Israel e até matar os bebês homens que nascessem naquele período, na época de Moisés. Então nós lemos em Êxodo capítulo 2, verso 2, o seguinte: e a mulher, Joquebede, concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Então eu quero primeiro destacar a coragem desta mãe, a coragem de Joquebede. E aí eu faço uma pergunta para você, mãe em especial, mas para as famílias em geral, né? Você acha que é fácil esconder um bebê por 3 meses? Capítulo 1 de Êxodo, verso 22, diz que Faraó convocou todos os egípcios para serem fiscais de Faraó e procurarem pelas aldeias, pelas cidades, qualquer menino hebreu que tivesse nascido. Você já imaginou o drama desta família? A dificuldade de Joquebede em esconder Moisés por 3 meses, o choro do bebê, a cólica que aquele bebê tinha, o choro dele, as noites, as madrugadas, quando tudo é mais silencioso e o barulho propaga muito mais. Eu imagino o quanto Moisés foi adocicado com mel. Qualquer barulhinho que ele fizesse, a mãe já ia com mel na boca dele e colocava para que ele logo pudesse ser alimentado, se esquecesse talvez de alguma dor ou alguma situação e pudesse viver em tranquilidade, em paz. A luta, o drama daquela família em esconder Moisés por aquele período. Portanto, eu destaco no primeiro momento a coragem de Joquebede em enfrentar toda aquela situação e decidir esconder Moisés pelo período de 3 meses. Realmente uma mulher guerreira, que é destemida, que mostrou o seu valor, a sua coragem, evidentemente foi honrada por Deus por causa disso. Mas esse é o primeiro destaque, a primeira qualidade que eu destaco aqui na vida de Joquebede, a sua coragem. Fica para todos nós, em especial para as mães, já este desafio. A coragem que as mães muitas vezes precisam ter para enfrentar as situações, as sociedades, muitas vezes enfrentar os seus patrões, o serviço, para cuidar e zelar bem dos seus filhos, como tem feito com amor e carinho. Quantas vezes precisam enfrentar situações difíceis, as dores, o cansaço, a jornada dupla, tripla, quádrupla de uma mulher no trabalho fora, no trabalho em casa, no cuidado com os filhos, e ali estava Joquebede cuidando de Moisés, a coragem daquela mulher em esconder por 3 meses
aquela criança em meio às dificuldades que um bebê apresenta corriqueiramente. Então, primeiro, destaco a coragem de Joquebede. Segunda qualidade, o temor a Deus. Notem, já lemos isso, no capítulo 1, verso 22, diz assim: Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Você já pensou na situação de você carregar o seu filho por 9 meses no ventre, e o seu filho, assim que nascer, a sua casa ser invadida e soldados pegarem o seu filho, que você aprendeu a amar por 9 meses, e agora vê o seu rostinho, o seu choro, os soldados arrancarem essa criança da sua mão e jogarem no Nilo para morrerem afogadas, para serem comidas pelos peixes, pelas enguias elétricas que havia bastante naquela região no Egito, no rio Nilo. Você já imaginou a dor, a dificuldade, o drama, o trauma daquela família, daquela mulher? Mas diz a palavra que aquela mulher não se intimidou. Joquebede não ficou com medo nem do povo, muito menos de Faraó, da sua ordem, do seu mandato, da sua lei. Joquebede enfrentou com coragem, como nós vimos, mas sobretudo temendo a Deus. O temor dela estava a Deus, a obediência dela estava ligada a Deus e não aos homens. No Novo Testamento nós lemos em Atos 5, verso 29, os apóstolos dizendo isso para o Sinédrio: antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Joquebede tinha isso muito claro no seu coração. Fosse a autoridade que fosse, o rei, o faraó, fosse a maior autoridade do mundo e do planeta, como no caso era Faraó, no grande império egípcio, Joquebede e sua família enfrentaram a autoridade máxima do país, a autoridade máxima do império, para guardar, para esconder Moisés. Com certeza havia algo especial naquela criança, e o temor a Deus, a obediência a Deus, o amor a Deus fez com que Joquebede, acima de tudo, buscasse a obediência e o cuidado de Deus. Esse é um grande desafio para todos nós, e Joquebede ensina isso com muita clareza, porque somos confrontados muitas vezes durante as nossas experiências de vida entre obedecer a nós mesmos ou obedecer a Deus, entre temer a Deus ou temer o nosso patrão, entre respeitar as autoridades ou ser fiel sobretudo a Deus. É um grande desafio para a gente, é um grande desafio. É lógico que como cristãos devemos dar o testemunho e, como diz a palavra de Deus, respeitar aqueles que exercem autoridade sobre nós. Mas quando essa autoridade confronta a lei de Deus, a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, a vontade de Deus, não há dúvida, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, na certeza de que as demais coisas serão acrescentadas. Era isso exatamente que estava no coração de Joquebede e de sua família. Elas, em primeiro lugar, temiam a Deus, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Joquebede buscou no Senhor o seu sustento diário, na vontade de Deus, o suprimento das suas necessidades, e ela sabia que se ela fosse fiel a Deus, Deus seria fiel a ela e cuidaria para que seu filho pudesse ser mantido vivo, porque Deus tinha um plano extraordinário para aquela criança. Portanto, temer a Deus é uma qualidade fundamental se as mães quiserem continuar e ter sucesso como mães na sua vida e na sua família. A segunda qualidade é temer a Deus. Terceira qualidade, de bastante destaque e fundamental para a história, não só de Joquebede, mas de Moisés e de todo o povo hebreu. A terceira qualidade é a fé. E aí vamos para o nosso texto básico que diz: pela fé Moisés apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Há 2 destaques com relação à fé que nós precisamos fazer aqui. O primeiro destaque é que o texto diz que Joquebede escondeu Moisés pela fé. Olha como o texto diz: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais. Ou seja, havia uma certeza no coração da família, no coração de Joquebede, de que Deus tinha um plano para Moisés. Não era apenas o amor de mãe. O texto diz que pela fé Joquebede escondeu o seu filho das autoridades e dos soldados egípcios.
Isso é de fato extraordinário. A fé aquecia o coração daquela mulher, a fé aquecia o coração daquela família para que algo muito maior pudesse ser feito. Não apenas entregar uma criança para que fosse afogada num rio, para que fosse jogada para as feras, para os peixes, mas ela tinha uma fé, uma viva esperança, uma convicção, uma certeza de que Deus tinha um plano maravilhoso para a sua família e para o seu filho. O texto diz: pela fé, seus pais esconderam a criança. Esse é o primeiro destaque da fé, é impressionante. O segundo destaque da fé é que também pela fé, Joquebede não teve medo do faraó. Pela fé, Joquebede não teve medo do faraó. Olha como termina Hebreus 11, verso 23. Também pela fé, não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Por quê? Porque ou eu temo as autoridades ou eu temo a Deus. Ou eu confio nas pessoas ou eu confio em Deus. Ou eu confio em mim mesmo ou eu confio em Deus. Joquebede sabia que ela não conseguiria sozinha. Joquebede sabia que a sua família não teria o poder em si mesmo de proteger Moisés por um dia que fosse, quanto mais por 3 meses. Mas, diz a palavra, pela fé, ela não teve medo da autoridade e de confrontar o decreto do rei. A fé faz com que a gente vença o medo. A fé nos faz olhar para a situação de uma maneira diferente. Olhando para a situação que vivemos hoje, nessa pandemia que nós temos, com certeza todo cuidado é necessário. Higiene, lavar as mãos, isolamento, ninguém despreza esse tipo de ação, obedecemos às autoridades nesse sentido, mas a nossa fé e a nossa esperança está num Deus vivo, é Ele quem nos guarda, Ele é quem nos protege, Ele que nos dá vida e saúde, porque com certeza nós dependemos de Deus, Ele cuida de nós. Já tivemos a oportunidade de estudar sobre isso em outras ocasiões e já experimentamos isso no nosso viver diário, não apenas nesta pandemia, mas durante experiências da nossa vida. Quantas pessoas que já perderam seu emprego e ficaram bastante tempo desempregados, mas Deus foi fiel, manteve, e a fé foi vencer o medo. Quantas pessoas passaram à beira da morte, foram desenganados pelo médico, hoje estão aí vivos para contar a história. A fé trouxe vitória sobre o medo. Portanto, é de grande destaque esta qualidade de Joquebede. A fé fez com que Joquebede escondesse a criança, e a fé fez com que Joquebede não temesse Faraó, mas sobretudo temesse a Deus. Essa é a terceira qualidade, a terceira virtude que esta mãe valorosa pode ensinar para todos nós, e a você, mãe, em especial. A quarta virtude que eu destaco de Joquebede é a sua sabedoria. E aí, voltando para o texto de Êxodo, capítulo 2, o versículo 3, nós lemos assim: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Realmente, a estratégia de Joquebede foi impressionante. E aqui eu destaco 3 situações nesse começo de capítulo 2 de Êxodo, que nos mostram a sabedoria e o cuidado e a providência de Deus em toda essa história. Primeiro, eu destaco essa estratégia. Ela viu que não tinha mais como esconder a criança. 3 meses foi o tempo suficiente, não haveria mais como. Possivelmente ela percebeu algum vizinho egípcio que já olhava para sua casa com algum grau de curiosidade ou dúvida. Talvez algum hebreu invejoso que tenha perdido sua criança, que tenha entregue seus filhos aos soldados, ou sua casa invadida, e diz: por que meu filho foi e o filho do meu vizinho não foi? Não sei qual o motivo, mas a palavra de Deus diz que ela viu que não tinha mais como esconder a criança, já estava o tempo suficiente, e Deus coloca no coração dela de fazer algo especial. Um cesto, fecha aquele cesto com betume, com piche, calafeta todo aquele cesto, coloca uma palha, coloca a criança ali no meio de alguns panos, e ela coloca aquela criança exatamente no lugar em que a princesa costumava banhar-se. Realmente ela teve uma visão totalmente diferenciada. E, evidentemente, nenhuma outra mãe teve esta estratégia, esta sabedoria que Joquebede teve. Além disso, ela fala para Miriam acompanhar a criança.
não apenas por curiosidade, mas evidentemente Miriam, por amor àquela criança, por amor a Moisés, acompanha, e ela repara que a princesa não apenas achou a criança, como gostou da criança, e viu que era uma criança hebreia, e Miriam se apresenta à princesa e diz assim: eu conheço uma mãe que pode amamentar a criança. E ela diz: você quer que eu apresente essa mãe? E a gente vê novamente a providência divina, a sabedoria, a estratégia em cuidar de todos os detalhes, não apenas para que Moisés permanecesse vivo, mas que ele pudesse alcançar o plano e o objetivo de Deus. Conclui a história nesse ponto, falando da sabedoria, que Deus recompensou a sabedoria e a estratégia de Joquebede, porque ela não só teve o privilégio de cuidar do seu filho por 3 meses, 3 anos, 4 anos talvez, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas ainda teve a oportunidade de receber um salário para cuidar do seu filho. Evidentemente não era nem o salário que ela estava preocupada, mas sim em ter seu filho nos braços e cuidar dele, educá-lo pelo máximo de tempo possível. Portanto, a sabedoria, a estratégia, a providência foi grandemente abençoada por Deus quando ela recebeu este presente de cuidar do seu próprio filho por um longo período. Então, eu destaco a sabedoria. E olhando para a nossa realidade, quanta sabedoria as mães precisam para agir diante das situações enfrentadas no dia a dia. A sabedoria na educação dos filhos, a sabedoria no cuidado com os filhos na escola, nas matérias que recebem, nas lições de casa, no relacionamento com os amiguinhos, enfim, quanta dificuldade que nós enfrentamos hoje na educação dos nossos filhos, e as mães com sabedoria têm tido este privilégio de poder conduzir os seus filhos bem, por bons princípios e no caminho do Senhor. Destaco por último, a última qualidade que eu destaco de Joquebede é o seu princípio espiritual. Falamos do temor a Deus, mas aqui eu quero enfatizar algo que para mim é muito fundamental em toda a história de Moisés, embora a gente não tenha detalhes disso depois, mas não há dúvida nenhuma de que Joquebede tinha isso no seu coração de forma muito forte. Êxodo capítulo 2, versículos 9 e 10, lá no final do verso 9 e todo o verso 10 nós lemos assim: Joquebede tomou o menino e o criou, final do 9, e o verso 10 diz: sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Nós não sabemos o tempo exato em que Joquebede ficou com Moisés, o seu filho, depois dos 3 primeiros meses, quando a princesa acha a criança. Pegando o costume egípcio da época e também o costume hebreu da época, uma mãe costumava amamentar o seu filho por 3 anos. Era o costume da época. Algumas culturas ainda têm este mesmo costume. Então nós podemos dizer com certeza que Joquebede ficou pelo menos 3 anos com Moisés. Algumas pessoas dizem até 5 anos, porque a expressão no verso 10 diz sendo o menino já grande. É evidente que não era um moço, um pré-adolescente, não é isso que o texto diz, mas dá a ideia de que um pouco além do desmame. Então é muito difícil a gente afirmar, mas vamos colocar aqui algo entre 3 e 5 anos no máximo, Joquebede ficou com aquela criança. Agora imagina você, mãe, você tem no máximo 5 anos para formar todo o caráter do seu filho e, sobretudo, ensinar os princípios religiosos e espirituais, o temor a Deus, a obediência a Deus, os mandamentos de Deus, aquilo que Deus havia já colocado no coração de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos primeiros pais da igreja, de José. Esses ensinamentos foram transmitidos ao longo dos anos, mesmo na escravidão do Egito. O povo pôde lembrar, reconhecer a mão de Deus, o poder de Deus na história dos pais da igreja. Deus nunca deixou de se manifestar ao povo, embora o povo estivesse escravo no Egito. A palavra diz que Deus ouviu o clamor do seu povo, então Deus sempre esteve presente na vida do seu povo. Então Joquebede teve o cuidado, entre 3 e 5 anos, de passar toda a instrução espiritual, religiosa para o seu filho. E aqui eu penso que as canções de ninar
que Joquebede cantava para Moisés não eram as canções de hoje, Boi da Cara Preta ou qualquer outra canção que a gente possa imaginar. Evidentemente, Joquebede cantava canções religiosas, espirituais, que mostravam um Deus criador, um Deus Senhor, um Deus absoluto, o Deus de Israel, o Deus hebreu, mesmo escravo naquela terra estranha, mesmo tendo uma cultura politeísta, na adoração de muitos deuses, como os egípcios tinham. Joquebede fincou no coração, Joquebede inculcou na cabeça de Moisés os princípios da adoração a Deus, de buscar a Deus, de temer a Deus, porque ela tinha de 3 a 5 anos no máximo, porque aquela criança depois iria ser educada no palácio, iria receber toda uma cultura diferente, costumes diferentes, uma religião diferente. Então ela se preocupou ao longo daquele tempo que ela passou com ele, de colocar todos os princípios religiosos e espirituais que ela pôde na cabeça, no coração de Moisés. Ela tinha a certeza do que o salmista, Salomão, depois em Provérbios vai colocar, Provérbios 22, verso 6, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Este princípio com certeza já estava no coração de Joquebede muito antes de ser proferido por Salomão, colocar na cabeça da criança os princípios religiosos. E esse é um grande desafio para você mãe, para você pai, o que nós temos ensinado aos nossos filhos, qual é a preocupação e anseio do seu coração. Nós temos visto pais se preocupando com a saúde do filho e pagam um plano de saúde muito bom, é importante isso. Nós vemos pais investindo em educação dos seus filhos, as melhores escolas, os melhores livros, e isso é muito bom, é muito importante. Nós vemos pais investindo no lazer dos seus filhos, passeando para aqui e para ali, e isso é muito importante, na alimentação dos seus filhos. Tudo isso tem o seu valor, mas você pai, você mãe, tem investido na educação religiosa dos seus filhos? Você tem orado com seus filhos, lido a Bíblia com seus filhos? Quais são os conceitos que você tem passado para os seus filhos? Joquebede não perdeu tempo, os seus princípios espirituais falavam mais alto, e naquele pouco tempo que ela teve com o seu filho, ela pôde ensiná-lo os caminhos verdadeiros, os caminhos do Senhor. Joquebede nos ensina, em especial as mães, pelo menos essas 5 grandes lições: ter coragem para enfrentar as adversidades, os temores e as pandemias que existem, como essa que enfrentamos agora. Joquebede nos ensina a obedecer a Deus acima de todas as coisas e antes de toda a autoridade. Joquebede nos ensina a confiar plenamente em Deus, que tudo pode, que nos livra e liberta das aflições. Joquebede nos ensina a ter sabedoria para cuidar da casa, para educar os filhos, sendo bênção para a nossa família e até para a nação, como Joquebede foi cuidando de Moisés. Joquebede ensina, como mãe, a ter uma vida com Deus, para conduzir os filhos e a família até os pés de Jesus, até a cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, Joquebede sim, é um grande exemplo de mãe. São lições preciosas que nós devemos crescer, aprender. Você mãe em especial, família, povo de Deus, você que tem escutado da palavra de Deus, tenha no exemplo de Joquebede uma mãe especial, uma mulher de Deus. Eu quero terminar a palavra de hoje fazendo uma homenagem às mães e lendo para você um texto, um artigo que eu escrevi homenageando as mães. Ser mãe. Mãe é presente de Deus. A primeira voz, o primeiro cheiro, o primeiro olhar, o primeiro choro, o primeiro sorriso, o primeiro colo, o primeiro abraço, o primeiro beijo. Mãe é ação, emoção e movimentação. Mãe é prioridade, diversidade e amizade. Mãe é vestir, divertir e às vezes corrigir. Mãe é chorar, acompanhar e amar. O que falar mais das mães? Tudo é pouco, muito é nada, para falarmos daquela que nos gerou, cuidou, educou e amou. Suas palavras são lições que ficarão para toda a vida. Seus exemplos são como uma pedra encrustada em nossa memória. Seus ensinamentos são labaredas que marcarão nosso coração para sempre. Mãe, mesmo errando você acerta, porque tudo que faz é com amor e com o objetivo de nos fazer melhor e mais preparados para a vida.
Mãe não sai de moda, é joia que não perde o valor, é perfume que não perde o cheiro. Mãe é para toda hora, mãe é para sempre. Deus a abençoe. Feliz Dia das Mães. Deus abençoe você. Deus cuide de você, continue sendo este exemplo, cuidando do seu lar, sendo bênção no seu trabalho, na sua casa, na sociedade, por onde você andar. Deus abençoe sua vida e família. Quero orar mais uma vez neste momento. Deus de amor e de misericórdia, agradecemos muito o cuidado que o Senhor tem conosco e agradecemos, ó Deus, por exemplos tão preciosos na Tua Palavra, como nós encontramos de Joquebede, mãe de Moisés. Obrigado, ó Deus, porque podemos nos espelhar em mães como ela e crescer e aprender profundamente as verdades do Senhor e conduzir os nossos filhos, a nossa família, até os pés de Cristo Jesus. Pai, cuida de cada família que tem ouvido a palavra de Deus, abençoa cada mãe que tem recebido esta palavra. E eu oro, Pai, para que o Senhor derrame saúde, sabedoria, paz, amor, cuidado sobre elas, para que através delas sejamos abençoados e agraciados com a mão poderosa do Senhor. Muito obrigado por tudo, oramos gratos, em nome de Jesus. Amém. Parabéns, mãe, parabéns, que Deus continue abençoando sua vida, um feliz Dia das Mães, um abraço para todos, em nome de Jesus. Hoje venho falar de alguém que está sempre pronta a amar e em todo momento me traz um alento, me ajuda e me ensina a andar. Eu hoje quero dizer, é maravilhoso o teu jeito de ser, com os olhos de amor edificas o lar, consagrando tua casa no altar. Edificas